Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso maravilhoso curso de PHP, linguagem de programação, aqui do nosso querido IEMAC. E a gente viu aqui getters e setters. Se falar esse mito do Marco Luque, fica engraçado. É sério. Pra mim, pelo menos, é engraçado, né? Então, vou criar aqui os getters e setters. Os getters e setters. Getters e setters. Muito bem. Chega de leseira. Vamos lá. Vamos criar nossos códigos de encapsulamento, certo? Vamos fechar aqui. Vamos abrir o Visual Studio Code. Eita, Visual Studio Code já está aberto. Vamos fechar aqui o MySQL Workbench, tá? Vamos fechar... Não, Chrome vamos deixar aberto. Muito bem. Agora aqui, a gente vai criar uma pasta chamada... Opa, criei dentro da conexão. Dentro da pasta modo, eu vou criar uma pasta chamada Mapping. Certo? Vê que apareceu até um íconezinho aqui bonitinho, chamada Mapping. O que essa Mapping vai receber? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquela nossa tabela aqui, ó, tá certo? E nós vamos tornar ela objetos de... A gente vai tornar ela num objeto, e esse objeto vai ter seus atributos lá dentro dentro do PHP, certo? Eu vou deixar esse cara aqui aberto para a gente ter como base saber quais são os campos do nosso banco de dados, certo? Vocês lembram quando a gente começou a falar sobre programação orientada a objetos? A gente falou sobre objetos e atributos? Pois é, a gente vai transformar essa tabela usuário em... Eita! A gente vai transformar essa tabela usuário em um objeto dentro do nosso banco de dados, tá? Dentro dessa pasta mapping, eu vou criar um arquivo chamado usuário.class.php, tá? Esse .class.php indica que esse arquivo PHP se trata de uma classe, tá certo? Ele se trata de um arquivo de classe, certo? Muito bem. Para a gente começar a fazer esse nosso arquivo, vamos primeiro, claro, abrir a tag PHP, tá? E vamos agora criar uma class usuário. Vamos criar aqui a indentação, tudo mais. Muito bem. Agora, nós vamos pegar todos esses campos aqui, ID usuário, nome usuário, sobrenome, contato usuário, login e senha. Vamos ver aqui. Alter table usuário, te digo. Aqui no caso, vamos mudar para contato, né? Vamos fazer o seguinte, bora pegar esse cara aqui. Vamos fechar aqui. Vamos copiar para cá. Vou criar aqui um comentário de bloco. E a gente vai pegar todo esse cara e vamos jogar aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente mudou esse aqui para contato, tá? E ele não é... Ele vai ser um contato de tipo int, tá? Ele não vai mais ser... Tudo mais. Depois de sobrenome, a gente adicionou... Cadê? Assim que vem pra cá. Esse cara aqui vem pra cá, ok? Esse aqui. Opa, não. Vamos só dar uma modificada aqui e tudo mais. Esse aqui a gente já mudou. Vamos lá. Usuário aqui a gente mudou para contato. A gente mudou que era contato usuário, a gente mudou agora para contato, que é o inteiro, tá? E aqui a gente adicionou, depois de sobrenome, idade usuário, que é um int not null. A gente vai tirar esse cara daqui, tal, e pronto. A gente já tem os campos que a gente vai utilizar, tá? Beleza. ID usuário, nome usuário, sobrenome, idade usuário, contato, login e senha. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses caras agora e para a gente acessar esses valores dentro do nosso código, a gente vai encapsular eles utilizando funções getSet, tá? Isso vai promover uma segurança mais no nosso código, por quê? Isso vai permitir que os valores eles não sejam acessados diretamente por outras funções ou métodos, entendeu? Ele só vai ser, ele só vai ser acessado se eu invocar esse cara dentro de uma classe, tá? Porque aqui dentro ele vai ser um atributo privado, tá certo? Então vamos começar a criar esse cara aqui sem mais delongas. Vamos declarar aqui um private
variável ID usuário. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa variável ID usuário, eu estou dando para ela a visibilidade, o tipo de visibilidade private, ou seja, só essa classe usuário vai poder acessar esse cara, certo? Esse ID usuário. E outras classes só vão poder acessar esse cara se essa classe for instanciada dentro dela, certo? Então, no caso, vamos dar um private ID usuário. Vamos colocar aqui um private também para nome usuário. Vou colocar cifrão nome usuário, certo? Vamos criar aqui também um outro private, só que dessa vez vamos para sobrenome, certo? Mais um private aqui. Vou colocar idade usuário, tá certo? Outro private para contato, muito bem. Private para login e private para senha, certo? Muito bem. Agora já tenho todas as minhas variáveis da classe usuário estabelecidas de forma privada. Quando eu não coloco nada, por exemplo aqui, ó, se eu vier aqui declarar só a variável, por exemplo, nome Shimir, por exemplo, igual a André, esse cara, consequentemente, eu posso não estar estabelecendo o nível de visibilidade aqui, ó, mas por padrão ele vai ser público, certo? Quando eu não declaro o tipo de visibilidade antes da variável, por padrão o PHP seta ele como público, certo? Mas esses dados aqui, que eu estou colocando da nossa base de dados, eu não quero que eles sejam públicos, tá certo? Eu quero que eles sejam privados, ou seja, que só essa classe aqui, usuário, acesse esses caras diretamente, tá? E nenhuma outra mais vai acessar esse cara. Agora que eu já tenho o nome dos meus campos, isso aqui eu já posso desconsiderar. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos criar os nossos encapsulamentos utilizando getters e setters, tá? Só que aí a gente vai ter duas formas de fazer esses caras, tá? A primeira forma é a gente fazendo os gets e sets da maneira tradicional, que é essa forma aqui. Vou criar uma função pública, public function. Eita. Public function. Por exemplo, vamos pegar o ID usuário. Vou colocar get ID usuário. Ela não vai ter nenhum parâmetro, tá? E essa função, ela só vai me criar um retorno, me retorne this, cifrão this, traço, ID usuário. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse cara aqui, ele vai me retornar o valor que vai ser atribuído para dentro dele, certo? O get, ele captura os dados que estão dentro dessa variável. Dados para dentro dessa variável, eu só vou poder setar eles se eu utilizar a palavra reservada this, tá? Eu não posso atribuir para dentro de uma classe valores diretamente como a gente faz. Por exemplo, se eu vier aqui criar André, variável nome, igual a André. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso fazer, dentro dessa classe, para o valor dessa classe, eu não posso atribuir o nome dessa forma, tá? Diretamente atribuindo um valor a uma variável. Eu teria que fazer variável this nome igual a André. Para atribuir valores para uma variável que está dentro de uma classe, eu teria que utilizar a palavra reservada this, tá? Vamos fazer um teste aqui.
Vamos criar aqui uma variável classe é igual a new usuário. Vamos fazer um teste aqui, certo? Vamos dar um cifrão this aqui, nome usuário é igual a André. Echo. Vamos só comentar esse cara aqui. Vamos vir aqui rapidinho, só dar uma comentada nesse cara. Pronto. Salvar aqui, vamos dar um echo. Cadê? Gente, eu me esqueci. This. Nome usuário. Unexpected end of file. Ok. Salvar. Vamos tentar ver esse cara aqui. Localhost. Não, aqui não. Controle usuários. Model. Mapping. Usuário. Aqui no caso ele deu um erro, que é o this, quando ele não tem um contexto no objeto. Realmente, acho que realmente eu errei alguma coisa. Deixa eu abrir aqui um arquivo antigo que a gente utilizou. Open File. Não é aqui. Controle de usuários não. htdocs. Aulas PHP, se eu não me engano, foi o exemplo. Não lembro qual foi os exemplos que a gente viu. Ah, tá aqui. É esse aqui mesmo. Ó. Tá vendo? Aqui no caso, para acessar diretamente o valor de uma variável, eu preciso utilizar a palavra reservada this, tá certo? Muito bem. Agora, quando eu quiser, aqui no caso é porque eu declarei as funções do tipo público, tá? Agora, quando eu declaro as funções privadas, elas só podem ser acessadas pela classe. A gente percebeu aqui que ele deu um erro na hora de exibir as informações. Qual foi o erro que ele deu? Ele deu o erro de que ele estava tentando acessar via this um valor dentro da variável que ela estava do tipo privado, certo? Não estava errado o código que eu fiz. O negócio é que por estar privado aqui dentro, só essa classe aqui dentro pode ser acessada, entendeu? E para acessar as informações dentro delas, a gente vai utilizar getters e setters, como a gente está utilizando aqui, tá certo? A gente vai acessar esse cara por meio de funções, tá? E essas funções, elas não podem ser privadas, tá? Elas têm que ser públicas, porque senão não vai ter visibilidade essas funções, elas não vão ter a visibilidade para fora do código. Eu preciso que elas tenham, tá certo? Porque eu vou estar acessando métodos privados. E como essa classe, essa função, ela está sendo declarada dentro dessa classe, usuário, ela vai conseguir enxergar esses caras, tá? Beleza. Dando uma explicação mais simples, novamente, eu vou explicar novamente, que é para ficar incrustado na cabeça de vocês. Vamos lá. O exemplo anterior que eu mostrei, vamos abrir aqui vamos abrir aqui. Eu tinha aberto aqui o código, acho que até me perdi. Vamos aqui em Open File, htdocs, aulas PHP, acho que foi a aula 10 que eu abri. Aqui é a aula 10, isso, foi exatamente essa 10. Cara, eu dei um chute agora muito bonito. Vamos lá. O que acontece? Esses caras eu só estou conseguindo acessar eles, aqui ó, tá vendo? Eu só estou acessando eles fora da classe, por mais que ela esteja instanciada, por quê? Porque é o seguinte, elas estão públicas aqui, ó. Tá vendo? Elas são variáveis públicas, do tipo público. Ou seja, variáveis do tipo público, elas podem ser acessadas de quaisquer lugar do código. Quaisquer lugares do código, tá certo? Elas podem ser acessadas de qualquer lugar mesmo.
Por isso que aqui dentro, porque isso que aqui fora da classe, ó, esse aqui é o objeto fora da classe. Ó. A classe é só isso aqui, ó. Vou dar uma minimizada, ele vai pegar e vai apagar o código da classe todinho. Ó. E aqui, ó, eu estou acessando esses valores fora da classe. Por eles serem valores públicos, eles estão setados, eles estão atribuídos diretamente fora da classe, tá? Aqui no caso, eles não estão utilizando a palavra reservada this, certo? Eles estão utilizando a variável carro, porque a variável carro é que vai receber as informações que vêm da classe carro, tá? Utilizando o método privado. Eu acho que foi por isso que eu errei naquele código. Em vez de utilizar a instância de classe, quer ver? Vamos ver aqui. Vamos criar aqui classe é igual a new usuário. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui um eco. Vamos colocar aqui um classe nome usuário igual a André. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Echo classe nome usuário. Vamos ver o que vai rolar aqui dentro. Vamos pegar e salvar aqui. Localhost, controle usuários, modelo, mapping, usuário.class. Aqui, ó, tá vendo? Cannot access private property, ou seja, não pode acessar propriedade privada. Ou seja, eu só estou conseguindo acessar dessa forma aqui, da mesma forma como eu fiz aqui, ó, porque esses atributos aqui em cima, eles estão públicos, tá vendo? Agora, esse cara aqui, ele está privado, ou seja, ele não vai poder ser acessado da mesma forma como a gente acessa esse cara aqui dentro, entendeu? Nem essa instância aqui, ó, ele está atribuindo, porque ele não pode, como a gente viu aqui, ó, erro na linha 20. Qual é a linha 20? É esse cara aqui, ó, class, nome usuário igual a André, tá vendo? Ou seja, eu não posso acessar diretamente um valor privado, tá vendo? Portanto, se alguém quiser atribuir um valor a esse cara aqui, ó, ele não vai conseguir atribuir diretamente dessa forma, por ele ser um método privado. Agora vamos criar aqui uma outra função chamada public function set id usuário. Esse cara já vai ser diferente, ele vai ter um parâmetro, que vai ser o parâmetro id usuário. Esse cara vai receber cifrão this id usuário é igual a variável id usuário. Certo? Beleza. É assim que a gente cria uma função de getSet dentro do meu código, tá certo? Eu tenho o getID usuário, onde o getID usuário ele vai capturar, vamos colocar aqui, o getID usuário vai me trazer o conteúdo da variável privada ID usuário, na verdade. ID usuário, certo? O set usuário, o set ID, na verdade. O set ID usuário vai atribuir um valor para a variável privada ID usuário. Certo? Esqueci de colocar o cifrão aqui. Ok? Beleza. Em resumo, o getID usuário ele vai trazer o conteúdo da variável privada, ou seja, ele vai me retornar o conteúdo da variável ID usuário, certo? E o setID usuário ele vai atribuir um valor para a variável ID usuário, que está privada, certo? Vocês estão vendo que dessa forma aqui, ó, eu não consigo acessar, tá vendo? Classe, nome usuário, eu não consigo acessar dessa forma. Se eu vier aqui salvar, ó, eu atualizar de novo, ele vai dizer, ó, não pôde acessar
propriedade privada de usuário, certo? Nome usuário. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, set ID usuário, por exemplo. Se eu vir aqui agora, cadê? Set ID usuário e eu colocar dentro desse cara André Batista, ele vai funcionar. Porque a classe é pública, set ID usuário, e essa classe pública ela pode ser acessada daqui de fora, tá certo? E ela vai estar atribuindo um valor a uma propriedade privada da classe usuário, entendeu? Set ID usuário André Batista. Aí se eu vier aqui classe get ID usuário, vamos ver o que vai acontecer. Tá aí. Agora eu consigo acessar o conteúdo que está numa variável privada, tá certo? Ou seja, com o set atribuindo o valor André Batista, como ele pede aqui o parâmetro o ID usuário, ele vai atribuir o valor André Batista para cá para dentro, certo? Para cá para dentro da classe usuário, sendo que o ID usuário é uma variável privada, tá certo? E o getIDUsuário, ele vai me trazer o conteúdo desse cara aqui, tá certo? Agora sim, eu posso trabalhar com valores. Se eu quiser colocar André Batista 2022, salvar, vou salvar e atualizar, tá aí, André Batista 2022, tá certo? É essa a funcionalidade do encapsulamento de valores. Eu posso atribuir de uma maneira segura a variáveis privadas valores que vêm de uma classe externa à classe usuário, tá certo? Você tem que entender uma coisa, por mais que eu esteja no arquivo onde a classe está declarada, tudo que está do lado de fora não enxerga o que está aqui dentro, tá vendo? Por exemplo, esse classe usuário aqui, ó, ele não é enxergado por esses caras aqui, ó. Tanto que se eu vier aqui e remover esse cara, ó, salvar e atualizar, ó, ele vai me dizer, ó, primeiro que a variável classe ela não existe, porque aqui eu tinha instanciado a classe utilizando ela. E segundo, eu estou tentando chamar uma função que não existe aqui fora. Ela só existe dentro da classe usuário. Tá vendo? Agora, se eu vim aqui descomentar e salvar e atualizar a página, aí, ó, André Batista 2022. Certo? Então, a gente viu como funciona esses caras. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos só pegar aqui o código. Vamos copiar aqui. Vamos dar um Ctrl Shift Alt D, quem está no Windows, né? Para ele duplicar a face aqui para baixo, tá? Vamos fazer uma mudança aqui. Nome usuário. Só aqui que eu vou mudar para N maiúsculo, tá? E aqui também. Nome usuário, tá? E a gente vai fazer esse mesmo código aqui para essas outras variáveis, tá? Isso aí vai ficar como exercício para vocês. Tentem fazer o restante dos encapsulamentos para os outros valores, tá bom? Quando tiver levantado lá no GitHub esses valores, eles já vão estar todos encapsulados, tá bom? Fica como um exercício para vocês fazerem isso aqui. Terminem esse cara aqui, tá? No vídeo, eu só vou deixar até aqui, tá bom? Eu só vou fazer o ID e o nome de usuário. Tentem fazer agora o encapsulamento dos restantes, tá bom? Vocês perceberam que o código é o mesmo para todo mundo. Ó. O que muda é só o nome da variável que vai ser passado para dentro da função, tá bom? É isso aí, galera. Eu vou salvar o código, tá? Vou ficando por aqui. Vocês vão terminar o restante desses códigos aqui, tá? Sobrenome, idade de usuário, contato, login e senha, tá? E na próxima aula a gente vai entender um pouco mais a respeito de métodos de override, tá? Que são métodos mais simples de se utilizar valores do tipo getSet, tá certo? Então, galera, é isso, tá? Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!